Mais um capítulo da temporada desastrosa do Fortaleza. Renato Paiva, com aproveitamento pífio de um pouco mais de 20% dos pontos disputados, é demitido pelo Fortaleza, curiosamente, no dia que marca o final da janela de transferências. Por que eu estou citando isso? Porque tem muita coisa para a gente abordar sobre não só a demissão de Renato Paiva, mas também de todo esse contexto em que o Fortaleza se meteu nessa temporada, onde simplesmente nada deu certo no caminho aí de um time que agora vai tentar aquela última cartada para tentar se livrar de um rebaixamento iminente para a Série B do Campeonato Brasileiro. Olá, meu nome é Caio Costa e você está no canal do Caio Costa. Antes da gente seguir com o papo, queria agradecer a cada um de vocês que estão inscritos por aqui. A gente bateu a marca de 15.700 inscritos recentemente, caminhando ali para chegar logo à marca de 16 mil. Pedir também de coração que você deixe o like, porque é muito, muito importante para que o YouTube reconheça que você gosta do nosso conteúdo, que você quer trocar essa ideia sobre futebol aqui no canal do Caio Costa. Vamos lá, né? Esse vídeo eu não queria me alongar muito, porque muitas coisas já foram ditas, inclusive meus últimos 3 vídeos eram questionando o trabalho de Renato Paiva no Fortaleza. Eu sei que no mundo ideal é até injusto você trabalhar muito em cima de 10 jogos, mas a questão é que não vivemos o mundo ideal, não vivemos uma utopia. O Fortaleza vive um campeonato brasileiro para lá de competitivo, no sentido de que não aceita muito desaforo, não aceita muita demora para mostrar poder de reação. E o que se vê hoje é o Fortaleza vice-lanterna e talvez apresentando um dos piores, talvez não, apresentando um dos piores futebol jogado, vamos falar assim, do campeonato. E é claro que Renato Paiva não é o único culpado de uma situação que vem lá desde janeiro. Desde janeiro que o Fortaleza não convence jogando bola, tanto é que Juan Pablo Vojvoda, já falei isso nos vídeos anteriores, só permaneceu por tanto tempo porque era Juan Pablo Vojvoda, era o treinador mais vitorioso da história do clube, que ainda tinha também um lastro daquela reação histórica de 2022. E aqui é um ponto que a gente precisa marcar, para que eu vou falar um pouco mais à frente e vou querer também saber a sua opinião. Mas voltando a Renato Paiva, quando o Renato Paiva foi contratado, eu falava uma coisa, independente de como o Renato Paiva planejava fazer isso, independente de como seria a janela de transferências do Fortaleza, Renato Paiva tinha uma missão límpida e cristalina: resolver o problema de um time que toma gol todo jogo. Fortaleza de Vojvoda, nos seus melhores momentos nos últimos anos, já não era um time afeito a grandes viradas, era afeito a grandes vitórias, conseguiu resultados fantásticos. Mas não era todo dia que a gente viu Fortaleza virar jogos, inclusive contra adversários mais frágeis do que ele. Esse ano, com a defesa muito, muito ruim, isso ficou ainda mais evidente, né? O problema de como você ter poder de reação. Mas antes de ter poder de reação, que é sempre muito importante, você precisa ter equilíbrio e principalmente estabilidade defensiva. E quando a campanha do Fortaleza começou a se desenhar para brigar na parte de baixo, isso ficou ainda mais latente e necessário. E o que se viu foram em 10 jogos, incríveis 17 gols sofridos. Fortaleza só não tomou gol no comando do Renato Paiva no jogo contra o Vélez. Mais do que isso, um time não criou nenhuma grande identidade, identidade mesmo de jogo, de equipe, né? Você não sabe como é que eu vou definir esse time do Renato Paiva. É um time que joga em contra-ataque, é um time que marca pressão no campo de defesa do adversário, é um time que marca no bloco baixo para tentar um contra-ataque, é uma equipe com a bola parada ofensiva mais forte. Não se criou isso. Eu sei, de novo, no mundo ideal, nem tempo talvez ele tenha tido para isso. Mas aí talvez entra alguns dos erros da diretoria do Fortaleza. Seria Renato Paiva um treinador que não é conhecido por brigar em lutas de contra o rebaixamento, inclusive que foi demitido do Bahia há alguns anos porque não conseguia fazer o Bahia sair da briga da degola. Inclusive, o Ceni que assumiu seu lugar e evitou o rebaixamento. O nome ideal para o Fortaleza seria Renato Paiva, o cara. Fortaleza pensou muito, sei lá, daquele Botafogo e PSG, que o Botafogo conseguiu montar um sistema defensivo fantástico e parou o maior ataque do mundo naquele dia. Quero crer que não tenha sido aquele jogo apenas.
Mas nem mesmo aquela lição de um sistema defensivo muito forte a gente viu o Fortaleza ter para os jogos seguintes. E aí estava cada vez mais desenhado a demissão do técnico português, que para mim é apenas mais um capítulo de um ano em que a diretoria do Fortaleza parece perdida. E agora, lembra do que eu falei da janela de 22? A gente tem que trazer para cá. Em 22, além de um time que jogava muito mais bola, um time que foi campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste invicto, além de ser um time que fez uma brilhante Copa Libertadores da América, era um time que jogava mais. E além disso tudo, teve uma janela fantástica. Hoje virou um pouco de folclórico, mas, por exemplo, Thiago Galhardo foi fundamental para aquela reação. Você tem um Lucas Sacha que entregou muito, o próprio Otero entregou legal. Todo mundo que chegou naquela janela, com exceção acho que do Fabrício Baiano e do Luan Poli, que era o goleiro reserva, aumentou o nível técnico daquela equipe, que mudou a forma de jogar, que passou a ter mais cuidados defensivos, que demorou, inclusive, para engrenar dessa forma, mas que teve uma janela formidável. E agora, seja qual for o treinador do Fortaleza, ele vai ter um pepino grande. Fortaleza entregou muitos poderes, tanto a Vojvoda e depois a Renato Paiva. E a janela do Fortaleza é um verdadeiro Frankenstein. Jogadores pedidos para o modelo de jogo de Vojvoda, jogadores pedidos para o modelo de jogo de Renato Paiva. Vojvoda pediu, por exemplo, Herrera, precisava de um ponta. Vojvoda pede Adam Barreiro. Renato Paiva pede Pablo Roberto. Renato Paiva pede o jovem Kaique, que você quer estreou. Só para nominar aqui 4 jogadores, não quero personalizar em nada não. E ainda tem a questão daqueles jogadores que foram afastados. A clima para esses caras voltarem para o novo treinador. O Davidson, por exemplo, hoje nas redes sociais fez uma festança danada com a demissão de Renato Paiva. Então, que recado isso passava para os atletas que lá ficaram? A verdade é que se o Fortaleza se livrar do rebaixamento esse ano, tá na conta de um feito histórico, tá? Vai ser lembrado como referência de um ano em que tudo deu errado e mesmo assim o Fortaleza conseguiria se livrar. Matematicamente ainda é possível, mas precisa de uma virada de comportamento gigantesca e que quem vier entenda que antes de qualquer coisa o Fortaleza tem que ter equilíbrio defensivo. E a diretoria do Fortaleza precisa fazer para ontem um meia-culpa, permanecendo ou não. O ano de 2025 é a prova de que nem sempre manter o que se foi feito em anos anteriores vai dar certo. Há tempos que eu falava da média de idade do Fortaleza. Os resultados vinham, parecia que eu estava 100% errado e o Fortaleza 100% certo. Mas, por exemplo, esse ano, essa média de idade pesou em determinados momentos da temporada. E a troca de renovação de elenco está sendo feita com o pneu do carro em movimento, né? Que nunca é o desejado. Então, tudo que foi feito esse ano não deu certo e o caminho de rebaixamento está mais do que pavimentado. Vamos ver se o Fortaleza acerta a última tentativa de trazer um treinador que consiga, primeiro, e aí eu vejo muita gente falando motivação e tudo. Motivação não se sustenta por 17 jogos. A organização pode se sustentar. E organize uma equipe frágil defensivamente. E aí, é claro, trabalhar o motivacional e tudo. Se não organizar minimamente defensivamente, vai ser apenas, como eu disse, mais um capítulo de um ano terrível para o Fortaleza. Esse ano só se salva com a não queda e mesmo assim, se não cair, é para pegar tudo que foi feito em 2025, esquecer e começar do zero na próxima temporada. De novo, queria agradecer a cada um de vocês que estão inscritos por aqui, meu muito obrigado mesmo. Peço de coração que você deixe o like, deixe o hype e principalmente, 2 perguntas. 1, o que é que você achou da demissão de Renato Paiva? 2, que nome você sugeria para o Fortaleza trazer para assumir agora o tricolor na reta final do Campeonato Brasileiro?